Antes de mais nada, prepara-te. Porque o que estás prestes a ouvir não é apenas uma atualização de futebol. É um grito de alma. Um murro no peito de quem sente o Benfica até ao último segundo. Há jogos que marcam. Mas há empates que doem mais do que derrotas. Há decisões que matam a esperança. E há silêncios que gritam mais do que 1000 palavras. Neste vídeo, vamos falar de um dos momentos mais revoltantes desta época. Um derby em chamas. Um penalti claro que ficou por assinalar. Um árbitro que virou as costas à justiça. Um capitão que deu a cara pela frustração de milhões. E uma liga que parece querer calar as vozes da indignação. Mas não é tudo. O que se passou fora das 4 linhas ainda está atravessado na garganta dos adeptos. Um silêncio tenso entre presidentes, um afastamento estudado e um detalhe que ninguém quis ver, mas que diz tudo sobre o estado do futebol português. O palco foi o Estádio da Luz, mas o que se passou parece ter sido orquestrado no outro lado. E no fim, a decisão do título vai cair na última jornada. Uma final antecipada contra o Braga, enquanto o eterno rival recebe vitória. Há contas por fazer, há corações por remendar, há injustiças por vingar. Se és do Benfica, se vives o clube como nós, não podes perder isto. Like, sininho e subscreve já, porque isto não é só futebol. É paixão, é revolta, é esperança. Foi ele. O capitão. Otamendi. O rosto da frustração de um derby que ficou atravessado na garganta de todos os benfiquistas. Com a alma ainda em brasa depois dos 90 minutos, foi direto às câmaras sem rodeios. Fomos a equipa que mais procurou a vitória. E quem viu o jogo sabe que é verdade. O Sporting marcou cedo, desapareceu do relevado e passou o resto do tempo encostado às cordas. Mas o Benfica? O Benfica lutou, empurrou, tentou. E mesmo assim, o empate. Mas o que faz deste empate algo ainda mais amargo não foi só a falta de eficácia. Foi o penalti. Aquele penalti. Otamendi foi rasteirado, derrubado na área, e o árbitro João Pinheiro virou as costas. Mandou seguir. Como se não tivesse havido contacto. Como se o central argentino tivesse caído sozinho, do nada. E o VAR? Nada. Silêncio. Desaparecida em combate. Como se a área do Sporting fosse território intocável. Na zona de entrevistas rápidas, Otamendi não escondeu a dor. Quando é contra nós, tudo é rápido. Quando é a nosso favor, analisam com calma. A liga tenta crescer, mas assim não dá. Palavras que ecoaram como um grito de revolta no coração da Luz. O capitão não baixou os braços. Prometeu luta. Disse que ainda há uma oportunidade para o título. Mas todos sabemos que esta oportunidade já devia estar fechada. Já devia ser nossa. E o derby teve de tudo. Teve uma bola ao poste de Pavlidis, teve domínio encarnado, teve coragem. Mas o que não teve foi justiça. E isso custa. Porque quando se dá tudo, quando se joga com o coração na boca, o mínimo que se exige é igualdade de critérios. O mínimo que se exige é respeito. Agora, tudo vai ser decidido na última jornada. Uma final contra o Braga, fora de casa. Enquanto o Sporting recebe vitória no conforto de Alvalade. Mas mais do que isso, fica a ferida. A sensação de que fomos travados não pelo adversário, mas pelo apito. E se o capitão deu a cara, o treinador não ficou atrás. Bruno Lage preparou um ataque direto. E o que ele disse vai deixar qualquer benfiquista de queixo caído. Bruno Lage não aguentou mais. Aquilo que viu no relevado, o que sentiu na pele, o que lhe tiraram, explodiu na conferência de imprensa. E não foi só desabafo. Foi ataque. Foi indignação. Foi verdade dita com todas as letras. O treinador do Benfica entrou e apontou o dedo sem rodeios. O lance do Otamendi tinha de ser revisto. Tinha de haver coragem. Mas não houve.
Foi ali, diante de todos, que Lage deixou cair a máscara do protocolo e disse o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. João Pinheiro, o árbitro do derby, já tinha apitado os jogos internacionais. Era suposto estar à altura. Mas não esteve. E Lage foi direto. Houve muitas faltas, o jogo foi travado e o lance do Otamendi é o lance do jogo. Palavras pesadas. Mas justas. Porque o Benfica teve mais posse, mais perigo, mais entrega. E o que teve em troca? Um penalti por marcar, uma arbitragem que cheirou a medo e um VAR, André Narciso, que decidiu ficar mudo no momento mais crítico. E Lage continuou. Disse que o VAR, na dúvida, devia ter chamado o árbitro. Que o mínimo era rever. Ver as imagens. Sentir o peso da decisão. Mas não. Ficaram calados. E a decisão, ou melhor, a falta dela, empurrou o Benfica para o limite. Porque não foi só esse lance. Na primeira parte, Gonçalo Inácio também escapou a um penalti claro. E ninguém quis saber. 2 lances. 2 decisões que podiam mudar tudo. No meio disto tudo, quem perde é o futebol. Quem perde é a verdade desportiva. Quem perde é o Benfica. Porque este jogo podia ter sido o jogo do título. Era o momento para matar o campeonato, para mostrar quem manda. Mas foi mais uma noite em que o sistema pesou mais que a bola. E o treinador fechou com uma frase que arrepia: custa-nos ver ex-árbitros a falarem disto com leveza. Como se não fosse nada. E tem razão. Porque quando a dor é nossa, quando nos arrancam pontos com decisões destas, o mínimo que se exige é respeito. Mas o que recebemos foi desprezo. Agora resta o tudo ou nada. O Benfica vai a Braga. Campo difícil. Adversário feroz. E com a pressão de ter de ganhar. Do outro lado, o Sporting recebe Vitória, embalado, com tudo nas mãos. E enquanto nós lutamos contra o mundo, eles vão recebendo os favores do costume. Mas o derby não se jogou só no relvado. Houve um momento fora das 4 linhas que diz mais do que muitos imaginam. E esse momento pode ter revelado o que está para vir. Na tribuna do Estádio da Luz, o ambiente era tenso. A respiração pesada de quem sabe que está num campo minado. Lá estavam os dois, Rui Costa e Frederico Varandas. Os líderes. Os rostos do que vai muito além do futebol. E mesmo cumprimentando-se, mesmo trocando algumas palavras, havia algo estranho no ar. Um vazio. Uma distância que dizia tudo sem dizer nada. Os olhares atentos não perdoaram. Notaram logo o afastamento. Já não estavam lado a lado como noutras épocas. Estavam separados. Afastados. Por estratégia, por tensão, por precaução. Segundo o que foi avançado, a decisão de sentarem-se longe foi tomada para evitar qualquer tipo de confronto verbal. Porque sim, o derby estava quente. Quente demais. E a luta pelo título não está a passar só pelo relvado. Está a ser travada em cada detalhe. Em cada bastidor. Em cada gesto escondido. Rui Costa assistiu ao jogo acompanhado pelos seus. Pela estrutura da Luz. Mas também com Pedro Proença, o novo homem forte da Federação. E com Reinaldo Teixeira, o novo rosto da Liga. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Talvez seja ali, no silêncio da tribuna, que se esteja a preparar o que virá depois. Talvez este derby tenha mostrado mais do que aparenta. Enquanto isso, Varandas fazia o mesmo no seu canto. Também com os seus. Também sem grandes reações. Também a segurar a pose. Porque agora, qualquer emoção em público pode ser interpretada como fraqueza. Ou pior, como culpa. E o derby terminou empatado. Com Trincão a marcar cedo. E Turkoglu a empatar com justiça. Mas o jogo não acabou aí. Porque no fim ficou o amargo.
A dúvida. A ferida aberta. E as contas por fazer. O título vai decidir-se na última jornada. O Benfica vai ao Minho. Campo difícil, gente aguerrida. O Sporting recebe vitória em casa. Tudo a favor. Mas a chama, essa ainda está viva. Porque mesmo quando o sistema tenta empurrar-nos para baixo, há algo que ninguém nos pode tirar, a crença. O orgulho. A alma. E talvez o que se passou entre Rui Costa e Varandas na tribuna seja reflexo da nova realidade. Um futebol onde as aparências enganam. Onde o respeito é só fachada. Onde a guerra é fria, mas cada vez mais real. Mas mesmo no meio de tudo isto, há algo que nos devolve esperança. Uma notícia que ninguém viu a chegar. Uma reviravolta inesperada. Uma luz ao fundo. E isso pode mudar tudo.